Ok, bom, pessoal, então vamos iniciar hoje aí a nossa caminhada rumo à redação de Ribeirão das Neves. Obviamente servirá para outras bancas também, caso você tenha a necessidade mais para frente de trabalhar uma banca específica ou uma banca mais pesada, tal qual essa do concurso de Ribeirão das Neves, banca na qual vamos trabalhar, dentre outros autores aí, Vander Imediato e etc. Vocês vão perceber, tá, com o passar do tempo e do curso, que inúmeros detalhes são necessários, tá, pessoal? Antes de eu jogar o slide na tela ali, deixa eu fazer esses adendos para vocês. Vocês vão perceber que tem um tanto de detalhe, é praticamente um checklist mesmo, de um monte de coisas que vocês necessitam fazer. E vocês precisam fazer essas coisas, tá? A linha entre você passar e não passar, ela é muito tênue. Hoje em dia, por causa de algum ponto, algum parágrafo, alguma repetição, pouca coisa é capaz de te derrubar e te tirar do concurso. Mais do que isso, como estamos trabalhando aqui dentro de uma referência bibliográfica específica, vocês vão ver, vocês vão perceber que muitas das coisas que você achava que era uma redação lá quando você estudou, lá no seu tempo, só Deus sabe quando, que a banda não toca exatamente como você sempre achou que toca, que existem outros detalhes, que nem toda palavra é igual, que nem toda estrutura sintática é igual. Trocando em miúdos, peço a vocês que estão iniciando esse curso agora, que vocês tenham muito cuidado, muito carinho, muita cautela em seguir os passos que eu estou passando para vocês, tá? E mais do que isso, vou mostrar para vocês dentro do referencial bibliográfico, inclusive que a gente não tira as coisas do nada, tá? A gente tira a partir de uma referência bibliográfica, além, é claro, da nossa experiência com concursos, etc. Então, se eu digo, galera, vamos fazer X números de parágrafos, eu não estou tirando nada da minha cabeça, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser saber o porquê ou não entendeu, ok perguntar, tá? Mas não caia naquela assim, eu não vou fazer não, porque eu vi um aleatório na internet, ele falou que tem que ser 7 parágrafos, então eu vou fazer 7, tá? Tô dando um exemplo extremo, tá? Mas assim, o que a gente faz por alguma razão e por algum sentido. E o nosso único objetivo aqui é que você refine o seu texto de tal forma que você consiga pontuar mais, tá? O nosso único objetivo aqui é que você ganhe pontos. Você só precisa passar, é a única coisa que a gente quer. Você não precisa convencer a banca de nada. Os seus objetivos, suas visões pessoais, elas não importam, tal qual as minhas não interessam. A única coisa que interessa é você precisa seguir o passo a passo, seguir o checklist de tudo que a gente for passando aqui, para você não ser reprovado e conseguir aí finalmente entrar. Tá bom, não é bicho de 7 cabeças, acabamos de fazer uma aula de contagem, o pessoal viu ali inúmeros detalhes que eles nem nunca tinham pensado na vida deles, e vocês também vão ver coisas assim do arco da velha, que vocês acharam que existia, e vocês vão ver por que que o pessoal que está fora do curso nunca vai passar, nunca. Assim, a não ser que dá uma sorte de uma confluência de fatores, de Júpiter se conectar com Saturno por alguma razão. Porque hoje em dia, os concursos eles são tão detalhistas, eles são tão específicos, eles cobram tanta coisa na redação, mas tanta coisa, que se você não encarar a redação como uma matéria em si, como algo que você realmente necessita estudar, você não vai passar. Não vai passar, tá? Dito isso, vamos entrar no edital aqui, meu povo e minha pova, e eu vou mostrar para vocês, ó, o que está escrito no edital, e aí eu vou desmembrar tudo isso, e mais do que isso, na sequência nós já vamos começar a trabalhar a parte textual, vocês vão começar a entender desde a base do texto o que vocês têm que fazer, até o modelo, até o que a bibliografia cobra, até o refinamento de qual palavra deve ser colocada ou não, e etc, etc. Beleza? Então, ó, lá sua redação ela vai valer 20 pontos, tá? Você vai ser eliminado naqueles fatores lá de fugir do tema e etc, que depois nós vamos trabalhar. Se você tiver 50%, você vai ser aprovado. Vocês devem ter visto aí o choro e ranger de dentes da galera que fez PBH, da galera que fez Lagoa Santa e quebrou a cara bonito, entre outras razões,
porque a pessoa acha que o bonde da história não anda. Hoje, os concursos públicos não são mais iguais a tempos atrás. Hoje, o seu refinamento, a sua capacidade de escrita, ela tem que ser melhor, senão você não vai passar. E vão ser corrigidas, tá? Provas aí 5 vezes o número de redações multiplicado pelo número de vagas de função. Então, se tem 100 vagas, vão ter 500 redações corrigidas. E a redação tem que ser condizente, essa aqui vai ser a primeira coisa que nós vamos trabalhar, com a modalidade dissertativa argumentativa. Isso aqui já é uma coisa que a esmagadora maioria das pessoas vai fazer uma redação e fala assim, é dissertativo argumentativo. Se você perguntar, o que é isso? A pessoa não sabe. Então, vocês vão ver que eu tenho uma certa obsessão pelo significado das palavras, pelos conceitos corretos, porque se você não souber isso, no final do dia você vai estar ouvindo tudo, ouvindo tudo chinês e não vai estar entendendo nada. Então, eu preciso que vocês consigam entender os conceitos, tá? Então, vai ser dissertativo argumentativo. Ele vai avaliar o seu conhecimento do domínio da escrita, aplicação de regra padrão, enfim, conforme lá está no anexo. Ela vai ter de, no mínimo, 20, no máximo 30 linhas. Se você, dentro das suas, se você fizer 20 e, porventura, você, por alguma razão, foi lá e copiou alguma parte do texto motivador, por exemplo, essa parte vai ser descontada na sua linha. Então, olha que tem inúmeros detalhes que às vezes o pessoal não sabe. A pessoa foi lá, começou a choradeira, ai meu Deus, essa banca errou, ai fui prejudicado. Você pega o texto da pessoa, a pessoa foi lá e escreveu 23 linhas, quando você vai ler o texto, tem 4 linhas que ela tirou do texto motivador. E às vezes até um dado estatístico. Segundo o IBGE, 150 trilhões de brasileiros estudam português. Pronto, acabou. Você já gastou uma linha, essa linha ela é descontada. O que você copia não vale. E aí o cara, sem saber de nada, ele simplesmente acha que ele foi injustiçado. Mas não é assim que as coisas acontecem, tá? E o candidato ele tem que escrever, a redação tem que ser escrita no espaço destinado. Se você ali, ó, não entendeu, teve problemas de compreensão, você vai ser penalizado, obviamente, porque você vai ter ali uma fuga ao tema. 0 se você falar de outra coisa, muito comum. O aluno acha que não, mas isso aqui é super comum, fugir ao tema, tá? Letra ilegível, vocês vão ver que eu pego muito no pé de letra, tá? Então, você nunca vai fazer nenhum número, desenho, nada disso, imagino que vocês não vão fazer. Qualquer tipo de identificação, então você não pode contar historinha, nada disso. Número de linhas, e esse número mínimo aqui está desconsiderando as suas cópias. Tem que ser letra azul ou preta, mais do limite de linha, né? Além do limite máximo de linha. Não tiver uso de corretivo, for redigida de maneira diversa do que tiver lá na folha da redação. Ou qualquer coisa que faça te identificar, etc, etc. Você vai usar lá, o campo de registro da redação vai ser o verso da folha de resposta da objetiva, porque já vai tudo para a galera corrigir, tá? Para a folha de rascunho, tá, ela vai ser preenchida facultativo, porque isso aqui não vai ser avaliado, então no seu rascunho você escreve se você quiser, é óbvio que você vai ter que escrever, depois a gente vai passar o que você tem que fazer. De forma nenhuma eles te dão outra folha, então você tem que se limitar ao que você tem lá. Beleza, pessoal, ó, quem não está acostumado aí com a nossa dinâmica, o que acontece? O chat está aberto aí, se vocês precisarem, tá? Só fazer aí, ou qualquer coisa quiser usar palavras, só levantar a mãozinha, que quando eu voltar para a tela aqui, às vezes eu mudo o slide, eu tenho que ir para outra tela, mas eu volto e vejo mãozinha levantada e eu falo, me fala aí, meu povo, e a gente vai trocando a nossa ideia aqui, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, o texto ele é dissertativo, argumentativo. Professor, por que tem 2 nomes? Será que é porque são coisas diferentes? Sim, jovens padawans. Eles são coisas diferentes. Vou dar um exemplo para vocês aqui de um texto que ele é apenas e tão somente um texto dissertativo. Sim, é possível que você faça algum concurso que ele não te cobre, que o aluno às vezes ele acha que todo concurso é assim, né? Dissertativo, argumentativo. Não é. Não é. Tanto é que se fosse, não precisava colocar, né? Você fala, faça um texto. Se era tudo igual, ia ser tudo igual. Eles mudam justamente porque os textos são diferentes. Esse texto aqui, ele é apenas dissertativo. Ele não é argumentativo. Então, perceba, ó,
Os textos motivadores dessa prova denunciam a existência de uma cultura do medo em nossa sociedade. Considerando seus conhecimentos acerca da realidade brasileira, vocês vão perceber que todas as provas de redação, elas pedem isso aqui, ó. Conhecimento acerca da realidade, conhecimentos que você prévios que você tem, etc, etc, etc. De acordo com os conhecimentos acumulados durante os seus estudos. Por quê? A banca, ela quer que você agregue valor no texto, tá? Vocês podem ficar tranquilos que nós vamos mostrar como vocês vão fazer isso. A banca, ela quer, ela precisa e ela pede, está escrito ali, que você traga conhecimento. Necessariamente você tem que trazer coisa para a banca, para a prova aqui. Decorar uma teoria da sua área, decorar uma lei, você precisa fazer isso. Se você não fizer, você será penalizado. E aí você vai redigir um texto dissertativo, aqui olha que está só dissertativo, viu? Posicionando-se em relação ao seguinte tema: a cultura do medo, bababá, na nossa sociedade. O que é isso aqui? Posicionando. Você vai dizer, olha, eu acho que tem, eu acho que não tem. Claro, né? Você não pode usar acho, você vai dizer isso daí através da sua argumentação. Você não vai dizer, olha, eu acho que tem. Não é isso, não. Tá? Vou mostrar até no texto como é que vocês vão fazer exatamente. Então, o que ele está te pedindo? Ele está te pedindo um posicionamento no sentido que você vai opinar, entre aspas, vai dizer de que lado da história você está, se você acha que sim, se você acha que não, mas você não vai argumentar sobre, você não vai dar uma resolução, você não vai fazer nada disso. Porque esse texto aqui não é o texto que nós vamos fazer. E por que eu estou mostrando ele? Para você ver a diferença desse texto aqui, que ele é dissertativo, argumentativo, e ele te pede duas coisas. Vocês vão perceber que esse tipo de texto que ele é só dissertativo, vocês vão perceber que ele tem menos palavras. E por que ele tem menos palavras? Porque ele tem uma parte só. Quando ele for dissertativo argumentativo, vocês vão ver que o tema ele vai ser mais longo. Por exemplo, seria assim: a cultura do medo em nossa sociedade. Como resolver tal problema através da educação, por exemplo. Seria isso, tá? Então, vocês vão começar a perceber isso. Pode ter um tipo de questão como essa daqui, que é um contraponto, tá? Que aí você pegaria dois textos e trabalharia eles. Mas, enfim, nesse caso aqui já seria ó, contrapõe as duas descobertas, relacionando os fatos, enfim. Aqui você já poderia partir para o dissertativo, pode ser que ele te dê duas teorias educacionais e você, a partir dessas duas teorias educacionais, você chega em algum lugar. Agora, vamos para o tema que eu mais quero falar aqui, ó, que é o dissertativo argumentativo. Não se preocupem que um pouco antes da prova lá, nós vamos fazer. Eu vou passar temas possíveis, vou explicar como é que acontece. A aula que eu acabei de passar para a galera aqui de contagem. Então, a hora de vocês também vai chegar. Vou dar ali o bizu do que provavelmente ou como vai cair. E vocês vão poder até trabalhar em banca aí para fazer tema, que vocês vão ver que não é nada difícil. Quando você entende a engrenagem do negócio, você mesmo fala, não pode deixar a banca, eu faço o tema. De tão fácil que é para fazer, tá? Tipo de texto, ó, dissertativo e argumentativo são duas coisas. Você tem que respeitar rigorosamente. Você não pode contar história, você não pode colocar tópicos, você não pode militar, você não pode fazer propaganda, nada. Você não pode terminar o texto, saltar uma linha e escrever outra coisa. Você não pode fazer nada disso. Não pode. O seu texto ele é dissertativo, argumentativo. Você necessitará falar sobre alguma coisa, então. Então, o que é o bendito do texto dissertativo argumentativo? Dissertar é falar sobre alguma coisa. Tá? Eu estou aqui dissertando, estou aqui falando do tema. Argumentar já é defender uma ideia. Então, eu estou dissertando sobre redação e eu estou argumentando sobre aquilo que eu entendo, baseado aqui nas referências bibliográficas, que você necessita fazer para você ganhar mais pontos e ser aprovado. Que é para isso que a gente está aqui, é o nosso único objetivo. Então, ele tem duas partes, tá? Eu não vou chegar aqui, fazer uma longa explanação sobre o que é um concurso, eu preciso defender a ideia daquilo que você precisa fazer para você se dar bem no concurso, tá? Então, o nosso percurso ele é nesse sentido, de você conseguir saber que o dissertativo argumentativo aqui ele está tratando de duas coisas diferentes. E essas duas coisas diferentes que elas estão sendo tratadas, vocês vão ver
O tanto que isso aqui ajuda na hora de você fazer o texto. Por mais que o aluno pense assim, nossa, ficou difícil agora. Não, é o contrário. Vocês vão ver que eu vou mostrar parágrafo por parágrafo no decorrer do nosso curso, parágrafo por parágrafo. Como você vai encher linhas, vocês vão perceber que a estrutura é exatamente essa dali. Você fala alguma coisa, na sequência você argumenta. Você fala, argumenta, fala, argumenta. Aí vai chegar uma hora que você vai falar, a fórmula de bolo é essa daqui. Aí você consegue. Aí você vai embora, consegue se dar bem na produção de texto. Vamos ver aqui um exemplinho, ó. É necessário você fazer as duas partes, porque se é dissertativo e argumentativo, você tem que fazer as duas coisas. A educação é importante para o desenvolvimento do país. Olha que isso dali, esse primeiro trecho, ele é uma dissertação. Ele está dissertando. A educação é importante para o desenvolvimento do país. Isso é uma fala que eu estou simplesmente dizendo, ou colocando uma definição, se você quiser. Já na segunda parte, assim, fomentar o setor é necessário para combater a desigualdade e a miséria. Perceberam que são duas coisas diferentes. Ali nós temos duas partes diferentes. Na primeira parte, ele está dissertando e na segunda parte ele está argumentando. A sua estrutura textual, ela vai passar por esse tipo de coisa aqui. Você vai ter uma primeira parte que você vai dizer uma frase e uma segunda parte na qual você vai argumentar sobre ela. Terminou? Você faz de novo. Você coloca uma parte dissertativa, depois você joga uma parte argumentativa. E assim você vai guiando o texto até que você vai conseguir lá no fim terminar. Entendam, então, ó, que essa primeira parte aqui, ela não é exatamente uma argumentação. Claro que ela é uma argumentação também, porque só de você entender a educação como isso daqui, a educação é importante para o desenvolvimento do país, isso aqui já é uma argumentação, porque isso aqui já está dando o seu ponto de vista, tá? A própria escolha das palavras já demonstra o ponto de vista da pessoa. Só que aqui, nesse caso, é lógico que para facilitar e para a gente conseguir compartimentar, a gente não pode chegar nesse nível de detalhamento aqui, a gente só chega na análise de discurso. Então, aqui, essa primeira parte, a gente tratou como uma parte que está dissertando. Ela está trazendo um significado. E a segunda parte que ela está argumentando. Vocês vão ver isso daí com o passar do tempo nos testítios aí que vocês vão ver, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Dissertativo e argumentativo. Tipos de base de argumento. O argumentativo, ele tenta te convencer sobre alguma coisa, e ele pode ser ali baseado nos textos motivadores, que é o que eu não quero que vocês façam, tá? O que é um texto baseado nos textos motivadores? É um texto que você retoma lá aquilo que a banca te trouxe, e aí você vai dali, você tira os dados da banca, você fala assim, puxa, a banca falou aqui que 475 bilhões de brasileiros passam fome, então eu vou repetir isso aqui. Não é para fazer isso. Porque tal qual eu acabei de falar agora das linhas, o que você pega do texto não é seu, porque você pegou, já estava lá. Então não vai valer ponto. Não vai. Não vai. Não vai. Fui lá e escrevi 30 linhas, mas das minhas 30 linhas, 10 linhas eu só puxei de lá do. Eu só fui lá e puxei da outra parte que já estava escrita, fui lá e ó, capturei o troço e trouxe para mim. Isso não vale, porque ele já estava lá. Então fiquem muito espertos com isso. Fiquem muito espertos com essa questão de puxar do texto motivador aquilo que você precisa fazer. Porque se você for para esse caminho, você vai ser penalizado. Não tenta bancar o esperto, ir lá no texto motivador e falar: ah, menino, tem um trem legal aqui para eu usar. Eu vou só mudar as palavras, eu vou fazer uma paráfrase. Não caia nessa armadilha. Se você for lá e pegar o que tiver lá e fizer a tal da paráfrase, vai cair em cópia do mesmo jeito e você vai cair no problema das linhas. O legitimado e não legitimado, nós ainda vamos ver para frente qual é a diferença. Agora eu quero mostrar para vocês a importância de você tentar entender o tema. A primeira coisa que vocês têm que fazer, quando você chegar na prova, abriu, viu o tema, a primeira coisa é não se apavorar, porque o alunato ele costuma a ficar meio assim, fora de órbita com o tema.
e quando ele chega em casa e pensa, ele vê que o tema era um trem mais fácil do mundo, que é um negócio que ele já está careca de ver na escola, na vida profissional dele, de forma geral, tá? Então, a primeira coisa, você vai manter a calma. Vocês vão perceber, principalmente quando a gente voltar nisso para aprofundar e falar dos temas profundos, dos temas possíveis, vocês vão perceber que a maioria dos temas não tem muito como fugir, tá? Ou vai ser um tema social, ou vai ser um tema tecnológico, enfim. Agora, o que eu quero nesse momento que vocês entendam é o seguinte, ó. A partir da leitura dos textos motivadores, que eles sempre vão trazer para vocês, e com base no seu conhecimento construído ao longo da sua formação, ou seja, tudo que você estudou na sua vida. Você vai colocar um dissertativo argumentativo, logicamente nem precisa dizer que é formal e em português. Olha o tema, ó, estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Um tema que a gente puxou lá do Enem. Olha que aqui, ó, a galera marcou, a galera, no caso fui eu, marcou que essas palavras-chave, estigma associado, doenças mentais, sociedade brasileira. Por que que eu marquei e estou chamando a atenção disso? Vocês devem ter visto a quantidade exorbitante de gente que zerou ou não conseguiu chegar nem na nota mínima em Belo Horizonte, no concurso da Prefeitura de BH. E muito choro, muito mimimi, principalmente porque, ai meu Deus, a banca, enfim. Via de regra, o que que acontece? O alunato chega lá, ele acaba respondendo aquilo que está na cabeça dele e não que a banca perguntou. Tá? Que a gente sabe aí que 50% dos estudantes universitários brasileiros eles são analfabetos. Não há de se supor que 50% dos concurseiros também são analfabetos. Então, assim, isso é baseado em pesquisas e na minha vida prática. A galera é analfabeta. E como é que a gente percebe um analfabeto? Ele bate o olho no treco aqui, ó, ele não entende. Estigma associado às doenças mentais, sociedade brasileira. Ele vai só entende doença mental e sociedade, ele vai lá e faz um texto sobre depressão. Ele fala, não, mas o texto era sobre isso. É, jovem Padawan, o texto era sobre isso sim. Só que se você tinha que colocar todas essas outras coisas. Chegou na sua prova, marca as palavras-chave, tipo essa daqui. Você vai marcar estigma associado, você vai marcar doença mental e você vai marcar sociedade brasileira. Essas três coisas elas têm que aparecer. Fui lá e falei só do estigma e só da doença e esqueci do Brasil. Seu tema ele vai ser tangente. Ah, professor, mas tá óbvio. Tá óbvio. Eu estou no Brasil, minha redação é no Brasil, meu concurso é no Brasil. Eu sei, mas se você não colocar essas palavras lá, vamos supor que você colocou só a sociedade também, você comeu a palavra brasileira, você vai perder ponto também. É muito fácil perder ponto na questão do tema. É muito mais fácil do que vocês acham. Principalmente porque a galera não é muito alfabetizada. Então, assim, vamos ficar esperto, tá? Vamos ficar esperto. E ainda para piorar, né, como se isso ainda fosse fácil, os textos aqui do base, eles sempre trazem armadilhas, que eu vou mostrar para vocês aqui. Só voltando um pouco, ó, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, então não quero que ninguém lá baixe nele o resolvedor com soluções milagrosas, tá? Não existe solução milagrosa no mundo real, então também não é para existir na sua redação. Qual que vai ser o nosso plano e a nossa missão em todas as nossas redações? Nós vamos manter uma linha mestra. Nós não vamos ficar tentando inventar a fórmula mágica, não. Ah, professor, mas eu tive uma ideia, caramba, que ideia legal que eu tive, uma ideia muito boa. Guarda para você, tá? Nós vamos trabalhar dentro mesmo de modelos, vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês aqui o meu outro mouse parou. Vou mostrar para vocês o Vander Imediato, que é a referência bibliográfica, e vocês vão ver que muito do que eu faço aqui no curso, que eu sempre fiz, é relacionado a muito do que eu aprendi com ele lá na faculdade, tá? Que é o seguinte, o texto é fórmula. É fórmula. Você não tem que ser criativo, você não tem que inventar roda. Não, é fórmula. Você aprende ali 1 mais 1, 2, acabou. Essa é uma das razões pelas quais vocês ficam assim, ai meu Deus, eu não sei escrever. É por isso, porque nunca ensinaram para vocês que é uma fórmula de bolo. Existe toda uma mística por trás dos textos que fica parecendo que o cara nasce com o dom. Ai meu Deus, eu interpreto porque eu tenho um dom maravilhoso. Não, é porque eu sei a fórmula. Então, eu quero que vocês entendam as fórmulas, e por isso que eu fiz todo aquele preâmbulo pedindo vocês para prestarem atenção aqui no nosso processo, tá?
Eu quero que vocês, através do processo, entendam como o mecanismo funciona. Notem, então nós temos aqui uma armadilha que eu falei para vocês, ó. Eles sempre vão dar para vocês textos bases, e olha que no texto base aqui, apareceu a palavra depressão aqui apareceu um monte de vezes, até nos dados estatísticos, ó. Olha o tanto de vezes que aparece, ó, depressão, 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 depressão com mulher, depressão no Brasil, depressão que as pessoas, o coração da piripaque, depressão no mundo. Aí o que acontece? O aluno foi lá, ele leu que é sobre doenças mentais. Ele chegou aqui, falaram depressão, aqui também falou de depressão. O que o cara entende? Ó, é sobre depressão. Não era sobre depressão. O tema era preconceito com as pessoas que têm doença mental no Brasil. Era esse o tema. Esse era o tema. Preconceito contra quem tem doença mental no Brasil. Ah, professor, mas apareceu muita depressão. Poderia colocar depressão no meu texto? Poderia. Mas o tema não era esse. Não era esse. Muito cuidado com os textos base. Eles costumam armar a arapuca, e vocês caem direitinho. Armar a arapuca, com um monte de palavrinha gatilho aqui. Quando você assustar, você está respondendo aquilo que não era para responder. Então fica muito esperto. Perceba, a abordagem completa aqui, o que o cara tinha que ter? Tinha que aparecer no textinho dele lá, doença mental e estigma. O que seria uma tangente no caso? Seria doença mental sem estigma ou universo da saúde mental com ou sem estigma. Ou seja, tinha que interar todos os itens para o texto da pessoa não ser considerado um texto tangente, um texto que sai de órbita. Às vezes acontecia lá, o cara falava só de estigma, só de problemas mentais, só de redes sociais, só de sociedade brasileira, aí já é fuga ao tema. De toda forma, ou se você fugir totalmente, ou se você fugir parcialmente, você vai quebrar a cara do mesmo jeito. Aqui no caso que eu peguei esse esquema do Enem para ilustrar, é menos complicado, porque é mais fácil, você tem menos concorrência, etc. No nosso caso, a régua é um pouco mais acima. Qualquer erro que você tiver no sentido de deixar de colocar uma parte do tema, você já vai ser punido em 3 pontos, por exemplo. Acabou para você, não tem jeito mais não. Não é redação igual a gente viu aqui, que vale, né? No caso aqui, nosso caso do curso preparatório de Ribeirão, que nós estamos começando a trabalhar ele agora. Para quem chegou depois, aí a gente trabalhou essa parte aqui primeiro, galera. Então, se você está ali, a sua redação ela vale 20 pontos. Você, só por causa de você ter esquecido uma palavra, caiu lá. Como fazer o aluno brasileiro ter acesso à tecnologia na educação? Você foi lá, falou de aluno, acesso à educação, tecnologia, esqueceu o brasileiro. Você vai vir aqui nesses 20 pontos e vai perder 2, por exemplo. Game over para você. Game over. Você não vai passar. Mas não vai mesmo, não tem jeito. Porque você vai errar coisas difíceis. Se você já chega da largada errando fácil, para você conseguir consertar no difícil, não tem jeito. Porque para isso, você ia precisar fazer um texto tão bom que na prática não ia rolar. Não ia dar certo. Porque eu quero que vocês foquem principalmente no que é óbvio e no que é simples. Porque um erro ou outro você vai ter, alguma coisinha ali você vai acabar esquecendo, mas o que é muito claro, você não pode falhar, tá? E eu já vou mostrar para vocês nesse exemplo aqui uma coisa que eu insisto bastante com os alunos e vocês vão ver que a bibliografia fala nisso com todas as letras. Esse texto aqui é um texto que tangencia. Olha só, como está a sua mente? Um dos problemas está relacionado, ele falou aqui da saúde mental. Aí, olha como é que a pessoa já desbandeira. Ó, nossa mente tem muitas vezes relações com emoções que sofremos. A pessoa está puxando daqui, ó. Ela não entrou no tema, ela está falando disso aqui, ó. Parece assim, você olha um texto desse, você vê que, obviamente, não é a pessoa que tem a maior cultura do mundo, você vê que é a pessoa que pelo texto já demonstra isso. Então, quando você olha esse texto, você fala, só um texto ruim desse que foge ao tema. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um bom que foge também. Espaço, galera, deixa eu fazer um parênteses aqui para falar de letra, espaço, essas coisas. Eu quero que vocês prestem muita atenção quando vocês forem escrever os textos para me mandar, etc. Nesse tipo de detalhe aqui, ó. Observe o tanto que essa linha dessa pessoa ficou longe. Observe o tanto que existe um espaçamento gigantesco entre as palavras.
A letra tá bonita, tá desenhadinha, viu? Ó, mas deixa eu esclarecer. A sua letra pode ser feia e legível, tá? A sua letra, eu disse bonita, bonita no sentido de que ela é legível. O examinador ele vai ler na tela, dessa forma que eu tô mostrando para vocês aí. Então você tem que fazer uma letra assim, mais caprichada, sabe? Com um acento mais bonitinho assim, com ó, o interrogaçãozinha bonita. Olha que vírgula linda. Você não confunde ela com ponto. Porque tem muito texto, galera, que o cara você não sabe se ele pôs um ponto ou se ele pôs uma vírgula, tá? Vai aparecer exemplo para frente aí. Então vamos ficar muito esperto com essas coisas. Vocês vão ter acesso lá à parte do curso de português, então dá uma olhada nessas coisas aqui, ó. Tipo crase, saber o mínimo, porque esse aqui o examinador já vê que está errado, né? Porque se tivesse crase tinha que ter um S aqui, enfim. Então, olha o espaçamento gigante que a pessoa pôs. Um dos critérios para a gente saber que o texto da pessoa é bom é quando a pessoa escreve muito. Porque uma pessoa que escreve muito, ela tem muita coisa para falar, via de regra. A não ser que só escreva coisa errada, que quase nunca acontece. Por isso que esse texto aqui, por exemplo, ó, eu sei que esse texto ele é melhor do que o texto anterior. Porque eu bato o olho nesse texto, eu vejo que ele tem um espaçamento muito menor, parágrafo aqui muito menor. Esqueçam fórmulas mágicas, tá? Na nossa penúltima aula de contagem, teve um aluno que falou assim, professor, mas eu coloco 2 dedos. E na nossa última live aberta, teve gente que falou, eu uso 1,5 cm. Eu nem sei como é que a pessoa chega a 1,5 cm se ela não pode levar a régua. Mas enfim. Você não precisa de fórmula mágica, você precisa de bom senso e lógica. Se você viu aqui que o seu parágrafo não está muito longe, ó, você vê que esse aqui está longe para danar, né? Esse aqui não está tão longe assim, você pode ver que ele não cabe uma palavra inteira. Eu colocaria ele mais aqui nessa reta aqui do A, aqui, ó, puxaria um pouquinho para trás. Mas você vê que não é um parágrafo assim muito absurdo, tá? E esse texto aqui, você vê que a pessoa escreveu bastante, ó, até a linha 18 aqui, ele estava bastante cheio. E esse texto ele fugiu do tema. Que, ó, durante o decorrer dos anos, a sociedade tem um aumento de doenças mentais. Entre elas temos a depressão, ansiedade, bababá, transtorno, pererô, pororó. Outros transtornos graves podem ter entrado com auxílio de profissional, podem ser curados, né? De um profissional da área, psiquiatra, pessoa formada, bererê, pororô. Esse cara aqui, ele passou o texto dele quase todo falando de doença. Aqui mais para baixo, aqui ele fala de empresa, não sei o quê. E em nenhum momento ele falou do preconceito, tá? Então, qual que é o pulo do gato aqui? Que às vezes você pensa assim, eu nunca vou fugir do tema não, professor, sou bom de serviço. E quando você começa a escrever o texto, se você não tiver um planejamento de texto bem estratégico, com uma definição bem clara daquilo que você pretende fazer, existe uma chance gigantesca de você simplesmente sair de órbita e começar a falar umas coisas nada a ver no seu texto. Então vamos ter cuidado com isso, tá, galera? Esse tipo de texto dissertativo, argumentativo, que é o que nós vamos fazer, que ele é muito grande, o tema, existe uma grande tendência do aluno realmente esquecer ele. Ele começar a falar de uma coisa e ele falar só de uma parte, que foi o que aconteceu principalmente com o pessoal da Prefeitura de Belo Horizonte, tá? Vamos ficar esperto com outra coisa, aqui eu quero mostrar outra coisa. Esse texto e esse outro aqui, ó. Note que esse texto aqui, antes de eu ler, eu já sei que ele merece mais notas, porque esse cara ele escreveu mais. Então já vou mostrar para vocês uma coisa interessante que vocês têm que guardar no coração. Enquanto mais você escreve, mais ponto você ganha. Enquanto menos você escreve, menos ponto você ganha. Então, partindo dessa premissa, se esse cara aqui escreveu muito e esse aqui escreveu pouco, esse aqui vai ganhar menos. E aí eu já adianto uma pergunta que sempre me fazem, mas professor, eu tenho que pôr título? Se você colocou o título aqui, ó, você já desperdiçou uma linha e você ainda desperdiçou a segunda linha. Ó, já foram 2 linhas para o espaço desperdiçada. Nesse caso aqui, e bem como nesse aqui, o cara já desperdiçou 2 linhas. Você vê que esse aqui não desperdiçou nada, ele já foi ali, a pau na máquina, foi embora. Então, claro que esse texto aqui e esse outro aqui, o cara vai perder muito. Claro que você vê outras coisas, né? É linha zoada, você vê que o negócio tá tudo errado, um trem errado, enfim. Tomar muito cuidado com isso. As linhas, tipo essa aqui, a linha 7 e 8, elas são cópia, ó. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina, isso estava lá nos dados. E a depressão é a segunda maior causa. Esse aqui também tem, ó.
Tem uma parte aqui, ó. Segundo dados mostram que 11 milhões de brasileiros possuem depressão devido à falta de acompanhamento psicológico. Aqui, ó. 2 linhas jogadas fora. Só que essas 2 linhas jogadas fora, nós estamos falando num universo que o cara encheu todas. Então vai ser uma gota de água no oceano. Já esse cara aqui, ó, para ele é game over, porque ele escreveu muito menos, ó. Então não vamos ficar aí nessa esparrela, não, que dá ruim demais da conta. Nesse aqui eu quero mostrar outra coisa. Tomar muito cuidado para não fugir da linha, igual tá ali, ó. Olha que ali você tem um ONS ali, ele tá fora. Tudo que for colocado fora não vai ser validado, tá? O examinador não vai considerar. Então vamos ficar muito esperto com isso, beleza? Agora vamos entrar diretamente aqui na parte do edital, pessoal. Depois de toda esse preâmbulo aí, se vocês tiverem dúvida, manda aí no chat que nós estamos conversando aí sobre isso. Vamos ler aqui umas premissas do Vander Imediato para a gente ver o que a banca espera de você enquanto candidato ali para o concurso, especificamente de Ribeirão das Neves. Isso tudo está lá no livro do Vander, que é o livro lá base para como é que eles pensam a redação. Nosso estudo sobre orações zoológicas no interior do texto vai nos permitir, isso aqui nós vamos ver lá em português, tá? Ampliar a prática do método sistêmico de produção textual, que é o método que eu utilizo. Como já explicamos, o método sistêmico consiste basicamente no desenvolvimento de texto a partir de uma fórmula textual de períodos que predetermina a forma lógica do final do texto redigido pelo estudante. Nós vamos ver isso que eu vou mostrar para vocês cada parágrafo, como é que é o encaixe de cada parágrafo, tá? Na fórmula textual já estão contidos todos os períodos a serem redigidos com suas respectivas orações e suas relações lógico-semânticas de conexão interfrásicas, ou seja, conexão de frase, e nós vamos chegar no curso a conexão de palavra. Caberá ao estudante redigir as orações condizentes com a estrutura proposta. Na fórmula textual, toda a estrutura oracional do texto já está pronta. Lembra que eu falei que eu não quero que vocês inventem nada? Não é para inventar nada. As fórmulas elas já estão prontas. A única coisa que você vai fazer é o encaixe das fórmulas. É isso que vai te dar um texto bonitão, redondinho, que vai te dar ponto e você vai passar. É isso que você tem que fazer. Tem gente aí, né? A gente vê na concorrência aí no YouTube, os caras que não sabem nada de coisa nenhuma, e o cara vai lá e diz assim: olha, você tem que ser criativo, olha, pererê pororó, seu texto ele tem que mostrar para a banca uma criatividade. Muito pelo contrário. Quanto mais criativo você for, pior vai ser. Porque enquanto mais criativo, o seu texto vai ficar mais fora de órbita e mais fora da forma. A sua chance de errar ela vai ser maior ainda porque você está sendo criativo, você está inventando um treco do nada. E a chance do seu texto, inclusive, fugir tanto do tema quanto do dissertativo argumentativo, ela vai aumentar exponencialmente. Por quê? Porque você cismou de ser criativo. E olha o que a própria referência está te dizendo. Você vai escrever a partir de estruturas já prontas. Cabendo ele só desenvolver, tá? Suas ideias mais interessantes. E vocês vão ver que as ideias que vocês têm também, que vocês acham que, nossa, ai, como eu sou diferentão, rainha do deserto, é a mesma ideia que todo mundo tem. É a mesma coisa, mesma coisa. O que vai diferenciar? Se você vai ser capaz de encaixar elas no texto, igual Lego, e se você vai ter essas fórmulas aqui para que o seu texto seja um texto que flua. É isso que vai diferenciar. Agora, as suas ideias e a do coleguinha do banco é a mesma coisa, coleguinha do outro lado é a mesma coisa. O que vai diferenciar quem vai passar ou não é isso daqui, tá? Para desenvolver de forma completa uma fórmula textual, não se deve modificar sua estrutura oracional, nem acrescentar outras fórmulas à já proposta. Isso significa, basicamente, que as ideias do estudante devem preencher a forma lógica proposta para o texto. Esse método obrigará a raciocinar seguindo sempre uma forma lógica definida previamente. Professor, mas por que você insiste que eu tenho que fazer com modelo? Nossa, meu texto é tão cheiroso, é tão bonito. Não, eu quero que você tente fazer a partir dos modelos. Por quê? Para você encaixar nisso ali. A partir da hora que você começa a fazer e treinar com os modelos, e eu tenho visto isso muito com os alunos dos cursos, eles sempre começam meio capenga e tal, chega uma hora que o texto do cara já começa a entrar no rumo, no eixo, chega uma hora que você fala, esse aqui vai voar, vai dar bom para ele na prova.
Porque você já foi pegando ali, ó, pegou o sistema, é assim, assim, assado, opa, então é assim que eu faço. Lá no final o cara já consegue fazer. Porque ele já tem um modelo, ele não está inventando nada da cabeça dele. E é isso que eu quero que vocês façam, tá? Então, nesse primeiro momento, nós propomos a prática sistemática do desenvolvimento das fórmulas para que ele automatize, tá? Bem a redação de períodos simples e compostos e aprenda a dominar o processo de coordenação e subordinação. Numa etapa posterior, ele vai poder inserir novas estruturas dentro da fórmula. Seu texto ele tem que ter indícios de autoria. Note, não estou falando criatividade. O que é indício de autoria? É um texto que o cara olha e fala: esse texto é desse cara. É óbvio que nenhum texto ele é 100% seu. Isso não existe, tá? Todo texto ele teve que partir de alguma coisa, ser uma coxa de retalho de alguma outra coisa. Vindo do nada, ele não veio. Todo texto, por definição, ele tem que ter vindo de alguma coisa. Mas o que vai definir que o texto é do cara? É aquele toque do chefe que ele vai dar ali. Tá? Todo macarrão com sardinha é o mesmo, mas cada um faz diferente. Tá? É mais ou menos isso. Você falou, opa, esse tempero aqui é de tal pessoa. Vamos ver aqui um exemplo do que o Vander está trazendo para a gente aqui, ó. O Vander imediato. Então, a política fiscal elevou taxa tributária no Brasil como uma das mais altas do mundo. Reportagem Carga Elevada Sem Benefício, Estado de Minas, página 819 do 11. Os tributos participam com 33% do produto interno bruto, soma de todas as riquezas e bens produzidos no país. Mas a maior parte dos recursos é consumida com o pagamento de taxas e serviços da dívida externa. Sobra pouco para investimentos. Nos 10 primeiros meses desse ano, a arrecadação federal atingiu 8,2 bilhões. O que é um tirado de Minas é muito maior, se incluirmos os impostos diretos e indiretos, tarifa, barará, pererê, pororô. Você vê que nós estamos em outubro de 21 e a conversa era a mesma da de hoje. Taxa tributária, o pessoal metendo imposto na gente, mesma coisa. As coisas não mudam muito não, viu, galera? Tem um padrão, como eu acabei de falar para vocês. O que ele está mostrando aqui? Ó? Olha a fórmula do primeiro parágrafo. Nós temos AA. Então, isso aqui de verdinho, ó, isso aqui de verdinho é a fórmula A. Tá? Então, nós temos aqui A. A política fiscal elevou a taxa tributária. Por quê? Porque isso daqui é o primeiro argumento. Vamos dizer assim, é o primeiro bloco de ideia. Então, primeiro bloco de ideia, segundo bloco de ideia. E depois você vai ter um mas. Mas a maior parte, ele vem de novo. A. Bloco de ideia, bloco de ideia, bloco de ideia. Vocês perceberam que nesse primeiro parágrafo, o cara está falando a mesma coisa? Ele ficou o parágrafo inteiro falando a mesma coisa. Ele não avançou no texto. Deixa eu voltar no primeiro, que ele fica maior. Ó, todas essas frases aqui, ela está falando da mesma coisa. Você poderia resumir e dizer assim, ó. Você poderia resumir todas essas partes aqui da seguinte forma: o Brasil cobra muito imposto e não traz nada de volta. Só aí, com essa frase você resume isso aqui. Percebam que o texto dissertativo argumentativo, e às vezes o aluno tem um pouco de dificuldade em entender isso, perceba que o texto dissertativo argumentativo é a arte de você falar uma coisa simples a partir de uma ensaboada ali. Você está dando uma explicação mais aprofundada e etc. Olha como é que logo no início desse texto aí, o cara ele foi capaz de chegar. Deixa eu colocar no outro aqui, ó. Opa, peraí. Ele foi capaz de chegar num nível de enrolação tão grande que você tem cinco blocos de palavras que são basicamente blocos de ideias que são basicamente o mesmo. O que temos que fazer nas bancas de hoje? Temos que evitar esse tipo de estrutura, que é um tipo de estrutura que a gente chama de texto circular. Num jornal ele vai funcionar bem, num outro tipo de texto ele pode funcionar bem, por exemplo, num TCC ele pode funcionar bem, porque você tem mais linhas. Se você tem mais linhas, então você pode jogar mais elementos no texto iguais, que não vai fazer muita diferença. Mas se você tiver igual a gente, que só vai ter 30 linhas à disposição, e vai por mim, 30 linhas é pouco, por mais que você esteja pensando, não, 30 linhas, eu vou custar para encher. Não vai, não. No final, você vai estar reclamando que 30 linhas é pouco, você vai ver. Então, esse tipo de texto aceita isso. O texto que a gente vai fazer, ele não aceita. Beleza?
Outro ponto que nós vamos começar a pensar aqui hoje, ó. O que a gente tem? Como associar as formas de planejamento do parágrafo às formas textuais do período? Plano de texto. Você precisa ter um plano de texto. O plano de texto que desenvolva as formas do parágrafos propostas abaixo pode entregar tipos de períodos pré-determinados, facilitando ao estudante a redação das frases. O que é isso aqui? Modelo. As formas de períodos que propomos abaixo servem, é claro, como sugestão para o estudante, e aí eu vou dar outras sugestões e por aí vai. Eu quero chamar atenção para isso aqui, ó, planejamento. Planejamento. Sei que o professor tem giriza dessa palavra, que isso aí remete ao pessoal ficar, cadê seu planejamento? Eu sei que a gente não gosta muito, não. Mas o que significa o planejamento dentro desse contexto aqui? Dentro desse contexto, o planejamento está significando o seguinte: você viu o tema, tá? O tema do seu texto, e você falou, eu vou desenvolver essa ideia, e vou terminar de tal forma. A banca vai cobrar de você indícios de autoria, não é criatividade, é saber que o texto é seu, mas ela vai cobrar isso aqui também, projeto de texto. E é muito claro para quem está fazendo, para quem está lendo o seu texto, se você teve planejamento do texto ou não. Por que é muito claro? Porque quando você está lendo o texto do cara, o cara começa a falar de abobrinha e no final ele está falando de Bitcoin, é porque ele saiu de órbita. Ele começou a falar de um trem e está falando de outro. Às vezes o aluno vai lá, no início ele começa a falar de educação, a educação tem que ser alguma coisa relacionada ao investimento, a educação passa pelo investimento, e no fim ele fala que tem que criar leis. É muito simples o aluno fazer isso, por mais que vocês acham que não, e acontece demais da conta, tá? Então, a terem assimilado os processos de escrita, prefere agora redigir seus parágrafos naturalmente, que é o que vai acontecer com vocês, seguindo apenas as formas de organização pré-determinada para o aluno. Outros estudantes, quando você está em bloqueio, você adota as fórmulas textuais do período e a partir disso você consegue desbloquear. Cheguei lá e o professor deu branco. Sabe por que dá branco? Porque você não sabe isso aqui. Você não sabe a fórmula, você não decorou o modelo. Se você tivesse decorado o modelo, você não tinha dado branco, você sabia o que fazer. É simples assim, tá? Então, algumas são especiais. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Primeiro parágrafo, tempo e espaço. Você pode colocar alguma data, o B, nos nossos modelos de redação lá, por exemplo. O segundo, você pode dar uma definição. Educação inclusiva é aquela que... Tempo e espaço. Desde o período colonial, o Brasil convive com o problema Enumeração. Esse aqui você pode até fazer, mas eu quero que você não coloque em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Você vai colocar em primeiro lugar, depois você vai colocar além disso, depois você vai colocar outro sim, tá? Não é para você ficar primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, não. Porque isso aí vai implicar lá no problema de nota, quando você for fazer isso depois. Vai dar um problema para você em termos de nota, porque você vai acabar caindo na questão da repetição, tá? Então vai dar um problema sério para caramba para vocês aí. Muito bem. Então, o que eu quero falar para vocês agora? Deixa eu ver se eu mostro aqui, que estava na outra aula aqui da Cefet. Só, rapaziada, pessoal, dá uma seguradinha, eu só vou mostrar para vocês. Estamos acabando já aqui a aula. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se está aqui. Isso, está aqui, está aqui. Deixa eu mostrar para vocês esse aqui. Porque eu vou colocar lá no nosso grupo, tá? Depois que eu tirar lá a galera que não se matriculou devidamente, eu vou colocar lá, não vou lançar lá agora, porque ainda tem um pessoal lá que não decidiu o que vai fazer da vida, e assim que eles decidirem, ou eles vão efetuar a matrícula e ter acesso a tudo, ou eles não vão efetuar e não vão ter acesso a nada. Nós vamos colocar lá os modelos, tá? Tais quais esses daqui, e vão ser a partir desses modelos que você vai começar a limar o seu texto e fazer o seu texto aí tomar cara de seu. Enquanto isso, você vai começar a trabalhar o seu texto dentro do modelo. Vocês sabem, como eu já prometi para vocês, vocês terão correções de redação, mas essas primeiras atividades, naturalmente, não são redação, porque vocês não sabem fazer redação. Por mais que você acha que você sabe, você não sabe. Vai acabar que vai me dar serviço para nada, vocês não vão aprender nada, e aí é irrelevante. Então, o que a gente vai fazer nessas primeiras atividades? Vocês vão ver que vão ter atividades lá de escrita, que são autoguiadas, você consegue fazer sozinho. À medida que a gente for avançando, vocês vão ver que o conteúdo é pesado, vocês já vão se sentir seguros, já vão ter os modelos,
e aí a redação de vocês já vai chegar mais encorpada, para que a partir dali eu já consiga realmente espremer alguma coisa de que vocês ali realmente estão conseguindo evoluir de certa forma, tá? Então, é exatamente a gente conseguir usar o tempo ao nosso favor. Não despreze essas atividades, faça as atividades, por mais que você pense assim, nossa, mas que atividade mais boba, mais fácil. Não, não é, tá? Não é. Tem atividade lá que você pode pensar que é facinha, mas quando você for fazer, você vai começar a entender alguns mecanismos que, porventura, aí, textualmente, tenha ficado para trás aí na sua vida. Beleza? No mais, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. A gente vai se encontrar e vai trocando ideia lá nos grupos. O nosso horário geralmente vai ser esse. Vocês vão ver que vai ter, porventura, alguma aula que eu não vou estar aqui vivo, eu vou estar ao morto, como diz outro, eu vou estar gravado. E aí eu vou mandar para vocês mesmo assim. Elas vão ser complementares, porque vocês devem ter visto que nós não temos 10 finais de semanas até chegar ao concurso. Portanto, algumas vão ser complementares e vocês vão poder ver durante a semana. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar para mim lá ou para um dos ADMs, que eles estão mais a par dos cursos aí, eles são capazes de falar. Última coisa, importante para quem está aqui, para quem foi embora não vai fazer diferença, porque eu vou mandar depois. Eu vou mandar essa aula, vocês vão continuar tendo acesso a ela lá no YouTube, e aí vocês vão precisar acessar lá com o seu e-mail, e a partir do seu e-mail, porque vai ficar privado, você entra com o seu e-mail, você pode rever a aula aí bastante vezes para frente, tá? Sem nenhum tipo de problema. Só preciso de um tempo, porque o YouTube agora, o Google Meet precisa de gerar a aula e mandar para mim, para eu conseguir mandar para o Google. Assim que ela fizer isso, estará disponível lá para vocês. Beleza? No mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham